Olá, Marias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Ana Caroline, eu sou engenheira de dados sênior na Todworks, mentora e professora universitária, e hoje iremos conversar sobre o ciclo completo de um produto de dados, como saímos de um protótipo, de uma ideia, até um produto muito robusto, que vende, que encanta clientes e constante. Então vamos lá, sem mais delongas. Como as ideias viram de fato produtos de dados? Eu gosto de dizer que é como se fosse uma receita, igual vocês estão vendo aqui das meninas superpoderosas, e sempre vai ter um ingrediente secreto. O ingrediente secreto é a estruturação dessa ideia, porque um produto ele não começa apenas com uma ideia. Você tem que ter aprofundamento, você tem que ter um objetivo, você tem que criar suas hipóteses para depois criar um bom MVP. Que vai encantar os clientes, que vai, de fato, fazer a diferença. E esse exemplo que eu trouxe aqui das meninas superpoderosas é exatamente isso. Ele estava querendo criar, e aí com o ingrediente secreto, ele conseguiu criar uma coisa que foi muito além do que o esperado dele. E ela sai resolvendo problemas do cotidiano. E é exatamente isso uma ideia. Você tem que estruturar, você tem que aprofundar. Então eu fiz um paralelo com isso para vocês não deixarem de esquecer. Mas, além de vocês terem esse tipo de pensamento de como é que eu tenho que fazer, né? Não basta você querer resolver a vida de alguém com alguma ideia, né? Você tem que entender, na hora que você for criar produtos de dados, como eu vou gerar valor com essas informações. Porque o negócio, à frente do seu tempo, ele vai saber como utilizar os dados da maneira correta. Ele vai entender qual que é o valor que ele pode obter. De volta. E é esse mindset que a gente tem que ter. E o que as grandes empresas têm em comum, como Netflix, Airbnb, Quinto Andar, iFood, Uber, WhatsApp, Amazon, e entre outras, têm em comum. Ambas resolveram problemas do cotidiano, elas têm uma abordagem tecnológica. A abordagem tecnológica é quando ela já nasce com tecnologia, ela entende que isso é o futuro e ela tem que priorizar. O modelo ela é diferente do tradicional. Quando a gente fala modelo diferente do tradicional, é o modelo organizacional dela. Então, ela não trabalha no modelo cascata e ela, sim, provavelmente deve trabalhar no modelo agile, que é uma forma diferente de abordagem, de como errar mais fácil, e além disso, elas são orientadas por dados. Então, essas empresas, startups, que todas iniciaram como uma startup, elas sempre teve em mente o poder dos dados. Elas pensavam que a informação poderia ser muito maior futuramente se ela entendesse do produto dela como um todo. E é aquilo novamente, você tem um aprofundamento da sua ideia. Você começa a criar hipóteses, você começa a pensar mesmo no retorno futuramente. Então, daqui a 5 anos, o que eu quero, o que eu almejo com essas informações que eu estou gerando. Então, é muito desse mindset na hora de criar um produto de dados. Não é uma coisa simples, eu estou falando aqui de empresas que começaram assim. Mas empresas grandes também, elas também teve uma ideia, no início realmente não foi pensando em produtos de dados, mas ao longo do tempo elas foram entendendo o valor para tomada de decisões, e assim ela foi se adaptando, foi mudando estrutura, foi mudando o modelo, como ela trabalha dentro da empresa. Então tem casos e casos, né? E a gente vai conversar um pouco mais pra frente sobre isso. Mas, a grosso modo, elas têm em comum que elas utilizam dados de forma ela é como posso dizer? Acho que tá certo, né? Ela forma intensiva, né? Então, ela é intuitiva a dados, porque elas querem melhorar os seus produtos e tomar decisões através disso. Uma empresa com grande sabedoria, ela toma decisões a partir de dados. Nada melhor do que isso, também para oferecer uma experiência personalizada aos usuários. E hoje em dia temos a IA como protagonista e que vai nos ajudar também a criar várias possibilidades. Claro, desde antes nos anos 2000 para cá, sempre teve um pezinho lá no algoritmo, mas hoje o conceito é muito mais forte, a gente tem outras oportunidades, né? Quando a gente fala, agora falando, né, sobre a estruturação de um produto, nós conversamos ali, né, que a estruturação, aprofundamento, geralmente é feito com brainstorm.
quando você vai fazer o aprofundamento, né? Você pega a necessidade, a dor do cliente, você vai de forma colaborativa com o seu time e você consegue captar necessidades, você consegue organizar melhor depois desse filtro, né? Quais são suas metas e objetivos de forma mais clara para você conseguir ir adiante. Tem hipóteses de risco e valor, que é quando a gente começa a fazer o mapeamento, tá? Se para esse objetivo, o que pode acontecer de ruim aqui, né? Você vai começando a fazer um mapa de riscos, quais são os riscos que eu sou propensa a correr, e você também consegue colocar um paralelo, né? Quais são as oportunidades de crescimento. Então, é muito legal quando a gente faz essas hipóteses, a gente pode até considerar também as coisas da nossa persona, é que eu tô falando exatamente apenas de uma fatia, tá? Mas esse assunto, ele é muito extenso quando a gente fala de produto, tá? Geralmente, tem pessoas de design envolvida, design think. O produto já começa já com essa idealização de uma persona, que eu estou querendo suprir um objetivo e tenho várias hipóteses que eu posso abranger. E através disso eu crio um MVP, mínimo produto viável. Então é importante dizer isso porque às vezes não fica tão claro, né? A gente que tá chegando agora da área, ou então é uma pessoa que ela é mais técnica, às vezes ela só, dependendo do modelo, também das experiências dela, da onde ela trabalhou, às vezes ela não passa muito por isso, porque são arquetipos separados, cada um tem o seu. Então é importante dizer isso daqui e é uma coisa muito legal. Agora, voltando à parte dos modelos organizacionais, né? A forma como a empresa trabalha, ela afeta diretamente na entrega, na construção dos produtos, qual ele seja, de dados ou não. Por que eu tô falando isso? Igual falamos um pouquinho anteriormente, né? Porque tem a questão do ágil, a questão da equipe toda estar inclusa dentro de um propósito. Então, percebe que nesse antes aqui, a gente tem uma oportunidade e a estrutura, essa imagem aqui é da Relevo, tá? Que eu achei muito boa para fazer essa explicação. Então, aqui ele tem vários times apartados, né? B2B, B2C, CRM. Então, cada um fica apenas com o seu. Ninguém... só apenas quando tem que... realmente teve agora uma relação B2BC. Então, talvez a pessoa se converse aqui. Mas, enfim, são equipes apartadas, as squads, e elas não têm muita interação. Alguém a cabeça do projeto e vai desenvolvendo. Geralmente, isso aqui se chama modelo cascata, que é quando tem muito mapeamento do requisito, entende o propósito, e aí vai passando para desenvolver e depois... Enfim, é uma estrutura assim, a gente vai falar mais aprofundado nos próximos slides sobre o modelo cascata. E atualmente a gente trabalha em squads multidisciplinares. A maioria das empresas trabalham assim, que é quando você tem um capítulo, então, por exemplo, tem um capítulo de tecnologia, tem um capítulo de design, tem um capítulo de produtos. Então, são várias pessoas dentro desse capítulo que elas conversam entre si, trocam experiências, mas na hora de montar a squad, tem uma pessoa de cada. E o porquê que é legal disso, né? As pessoas não deixam de conversar entre si, e dentro da squad, quando tem essa diversidade de gente, de pessoas, por isso que é squads multidisciplinares, e esse conceito, ele nasceu no Spotify, é porque ele consegue, desde o início, pensar com várias pessoas dentro do projeto. Então, pensa, olha só o avanço, né? Antes era só o protótipo, você tem ali a ideia, análise de requisitos, negócio, depois manda para design faz alguma coisa, blá, blá, blá. E aqui na squad multidisciplinar, desde o início do produto da idealização, as pessoas podem opinar entre si. Então, uma pessoa de tecnologia ela vai falar, olha, para isso que vocês querem fazer, tal serviço é mais recomendado. Eu preciso das coisas em tempo real, então é melhor usar um streaming, no nosso caso aqui, falando de dados, né? Então, eu preciso de dados em tempo real, então, certamente você pode usar um Kafka, ou algum serviço similar dentro de alguma cloud. E que seja de forma boa, e começa a falar sobre financeiro, e todo mundo vai estar alinhado ao mesmo propósito, tá? Eu tenho um exemplo simbólico aqui, mas isso acontece. Você pode ter várias squads, você pode ter vários contextos, e elas trabalham assim, de forma multidisciplinar. Eu acho isso muito legal, porque também dá oportunidade de fala, e você consegue acompanhar os produtos, né?
Acabei passando aqui, rapidinho. Agora falando sobre cascata, que é o que a gente estava falando, que esse é o modelo antigo das empresas, né? A grande maioria das empresas grandes, pode ser que utilizam, e tem outras que pode ser que já mudou o escopo, tá? Mas, enfim. E eu também gosto de ressaltar que o cascata, ele pode ser bom e ruim. Ele tem pontos negativos, pontos positivos. Mas vai da empresa ter a maturidade dela de entender o que funciona também. Não adianta você falar, é por causa que agora tá todo mundo usando Agile, eu vou lá e vou usar Agile. Vai ver, tem alguns processos que realmente não funcionam, tá? Então vale ressaltar isso. Às vezes tem empresas que têm esse modelo porque às vezes é o melhor. Não necessariamente, tá, gente? Vai do caso a caso. Mas, enfim, esse modelo cascata mais antigo, ele é muito focado no negócio aqui, tá vendo? Primeiro ele faz quais são os requisitos, quais são os requerimentos, eles fazem diversas análises, aí eles entendem o que é legal ali do produto. Então ele começa muito focado no negócio, depois desce para o pessoal de design, né? Fala, olha, eu quero que você monte uma boa interface para esse produto, com uma boa experiência de usuário. Aí o pessoal vai lá, faz a implementação, faz os testes, ver que realmente isso aqui funciona, que tenha o melhor desenho do protótipo. Enfim, lindo, maravilhoso. Aí até aqui começam os problemas, tá? Porque as equipes, ela não têm autonomia, elas só fazem o que mandam. E às vezes só utiliza as ferramentas que tem, não tem nem oportunidade de falar, olha, vamos usar tal coisa, porque para isso aqui seria mais responsivo. Né? A experiência do usuário, ela também conta com a parte de desenvolvimento. Então, já começa aqui o nosso protagonismo na parte de desenvolvimento. Você não vai querer utilizar um aplicativo que ela demore muito para te responder. Você vai achar, nossa, negócio lento, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Nem sempre é o ideal, mas tem que ser feito, né? Então, depois dos testes, manda para desenvolvimento. O pessoal do desenvolvimento só faz o que manda, porque eles não têm muito o que opinar. Você vai lá, desenvolve. E aí começa a dar os problemas. E aí, só por último, vai ter algum tipo de manutenção. Entende que a gente não consegue ser um inovador o suficiente, nem acompanhar as mudanças do mercado? Pode ser que aqui no sistema, nossa, aqui é o ideal, mas já mandei para a equipe de desenvolvimento para fazer. Como é que eu vou voltar desde o início? Entendeu? E aí que entra o modelo organizacional do Design Think, Lean e Agile. Porque aqui a gente tem a oportunidade de já nascer com a customização do problema. A gente tem o nosso ponto de partida, a gente tem a empatia pela dor, pela necessidade. A gente faz junto ali com a equipe, né, a definição, a gente consegue idealizar e nós conseguimos aprender com isso. E depois que a gente dividiu em vários pequenas entregas, a gente tem o nosso produto backlog, né? Produto de backlog, que é as tasks quebradas. E nós temos a sprint, a planning, faz o planejamento do senso de priorização, né? A gente prioriza o que é importante, o que não é, para ser entregue. Depois disso, a gente vai fazer a nossa execução, a gente consegue ver quais são os problemas, o que é rentável, o que não é, a gente consegue ver o que é bom de financeiro, o que não é, e a gente consegue se adaptando à solução, entende? E no final da sprint a gente consegue ter o review, a gente consegue ser tolerante a falhas. Por isso que as startups utilizam esse modelo, porque apesar delas terem uma ideia, elas fazem de tudo para idealizar, e a equipe, ela vai estar desde o início junta, tá? No modelo de squad multidisciplinar, eles utilizam esse modelo para desenvolvimento de produto. Então, a equipe toda já vai estar desde o início entendendo o produto, o propósito, quem vai atingir o cliente final, e a gente consegue ser tolerante a falhas por conta desse modelo. Vai ter sprint review, a gente vai lá e se reinventa. Olha, esse aqui não funcionou, acho que a gente deve repriorizar isso daqui assim, assado, entendeu? Então é super importante, a gente consegue buildar, a gente consegue iterar, a gente consegue fazer experimentos, a gente consegue pôr na balança o que vale a pena e o que não vale, e a gente vai, inclusive, falar mais pra frente sobre isso, tá? Então esse modelo aqui, ele, ó, lindo, maravilhoso na minha opinião, e eu acredito que faz totalmente a diferença, tá? E muitas empresas estão utilizando ou migraram, e startups, como eu disse, elas utilizam, ela já nasce já com esse conceito. Ok, mindset é importante,
Entender do modelo organizacional é importante, mas na prática ela é totalmente diferente. Por mais que a gente pense, vai além lá, ok, eu quero que os produtos gerem valor, né, na utilização dos dados para tomada de decisões, que vai ter grande impacto dentro da empresa. Eu quero que minhas equipes sejam autônomas e que entendam o propósito do início, meio e fim. É super importante também todo mundo saber qual que é o seu protagonismo, o que você está fazendo dentro da equipe. Isso é super importante para você conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. E que tenha o senso de priorização. Tudo isso é extremamente importante, é necessário. Mas quando a gente fala de Big Data, é imprescindível que as empresas tenham uma cultura e uma estrutura e processos que colocam dados no centro das suas operações. Eu tive que ler essa frase aqui porque é exatamente isso. Não tenho que fugir, não tem outra coisa do que falar, sabe? Quando a empresa ela é orientada a dados, ela tem uma mudança muito forte na base dela, uma estrutura muito profunda. E os dados, você não vai utilizar apenas para a ferramenta, né? Mas ela vai estar alinhada com toda a estratégia e operação da empresa. Então, por isso que é muito importante, né? Além do mindset, além de pôr em prática, com modelos, squads, multidisciplinares e N coisas, é importante que a empresa tenha uma cultura de dados. Tá? Mas o que é essencial para ser orientada a dados? No início a gente comentou sobre aquelas grandes empresas, né? Airbnb, Netflix, Amazon, ambas são orientadas a dados. Quando a gente fala de orientação a dados, o que é essencial? Primeiro a gente tem que ter um mapeamento de responsabilidades, né? E arquetipos. E aí vem de novo a cultura. Por exemplo, tem pessoas que podem ser de dados, mas tem outras pessoas que às vezes não entendem o seu trabalho, não entendem o quão necessário é. Então é importante, quando a gente fala de cultura de dados, sempre ter ali um material de estudos para pessoas dentro da empresa. Então você vai meio que alfabetizando as pessoas para elas terem entendimento do que você faz, entende que você pode utilizar aqueles dados a seu favor e você consegue dar esse acesso de forma mais democrática aos dados, né? Então a pessoa vai lá no catálogo, quer essa tabela, vai lá, solicita acesso, a pessoa vai lá e tem acesso a essa informação e consegue utilizar para criação de dashboard ou tomada de decisões baseada nessas informações. Então, por isso que é importante ter a cultura de dados, né? A cultura de dados, ela acaba meio que no início, meio e fim. Ela tá ali, ela abrange, ela segura a gente igual uma mãezona, ela abraça a gente. E além disso, dentro dessa cultura de dados, aí começa desmembrando vários outros processos importantes. Para ter um acesso democrático, dados que as pessoas podem fazer consultas, é importante a gente ter uma boa infraestrutura, que seja boa para poder fazer um select dentro da tabela, que tenha um retorno rápido. Então é importante da gente ter uma boa arquitetura de dados, com uma infraestrutura moderna. E quando a gente fala de infraestrutura moderna, geralmente tem um DDD, que é Domain Driven Design. E lá ele tem os interfaces, ele organiza bem o sistema dele e a aplicação que ele vai estar criando, né? Então aqui tem um exemplo, tem a interface dele, os interface, tem a aplicação dele, e apenas no domínio, que aqui vai começar a ser separadas as coisas da aplicação. Então, por exemplo, eu tenho o cenário de um banco. Aí no banco eu tenho aplicação de crédito e Pix. O débito. Então, dentro dessa daqui, dentro do crédito eu preciso ter o meu extrato. Então, eu separo o meu domínio, eu separo as coisas por domínio. Então, a parte de crédito, eu tenho ação de extrato bancário, eu tenho a minha fatura. Então, é tudo separado minimamente por domínio. E é como se fosse um produto, né? Crédito, um produto, Open Bank seria outro produto, débito seria outro produto. Então, você vai separando em vários domínios. Isso daqui é super importante e muito legal, porque ele está atrelado também ao Data Mesh. Isso daqui acaba tendo uma boa estrutura, uma boa infraestrutura, né? Aqui embaixo aí você faz uma boa infraestrutura para isso, né?
E você consegue ter dados mais responsivos, com uma boa arquitetura escalável. Então, quando a gente fala, é exatamente sobre isso, tá? Para não ficar tão abstrato aqui, né? Eu falar por cima e não dar um exemplo, mas seria por isso. A forma como você organiza a sua casa é a forma como você vai ter de ser orientado a dados, tá? E através disso, você pode aplicar o Data Mesh, dependendo. O Data Mesh, ele vai ficar muito mais assertivo se você ter um DDD, por exemplo. É muito mais fácil de você obter o conceito de Data Mesh. Então, depois disso, temos o pipeline de dados automatizados, que quando você faz um schedule, pensando lá na ponta final, né? Que tipo de dados eu estou mexendo aqui? Esse dado precisa ser em batch ou em streaming? Em tempo real, em streaming. Então, é importante você também ter integração de dados em tempo real, dependendo do nível do negócio, da maturidade, do problema, do produto. Então, tudo é calculado. Vocês entenderam. Tudo calculado, tá? E após isso, a gente tem a governança e qualidade de dados. Ele está incluso dentro dos pipelines de dados, né? Porque, assim, não necessariamente a gente vai entregar um dado com uma má qualidade para tomada de decisões. Imagina a gente treinar um IA sem ter uma boa governança de dados, sem ter uma qualidade de dados assertiva, né? E por isso que tem Data Quality. O Data Quality ele tem 6 pilares, né? Que é a formatação, a consistência, a duplicação. Então, se o meu dado aqui está sendo duplicado, poxa, vamos criar testes para isso. Então, é super importante a gente ter uma boa integridade dentro do nosso código, manter a acurácia, completeness também é super importante. Então, aqui ele vai estar incluso dentro do processo ali de quando você vai criar um pipeline de dados, né? Você tem que mascarar os dados sensíveis. Então, tudo isso daqui é importante, tá? Após isso, né, nós temos processos de dados incorporados ao negócio, que é uma empresa data-driven, e nós conseguimos, através disso, ter experimentos e aprendizado contínuo com os dados, né? A gente consegue fazer uma linha do tempo, a gente consegue ver o que a gente está errando, o que não está, consegue ter aquele ciclo de vida útil dos dados, né? A gente consegue entender o que está sendo bom, o que não está, e é aí que a gente começa a aplicar, né, o uso estratégico da inteligência artificial, assim como o machine learning, né? E a gente consegue fazer análises através disso para entender esse modelo incorporado ao negócio, o que faz sentido, o que não faz. E no final temos a integração aqui de dados em tempo real. Em resumo, né, os principais pontos que definem uma empresa orientada a dados, a gente falou bastante coisa, foi até um pouco mais profundo, mas voltando aqui, né? Em resumo, uma empresa orientada a dados, ela possui uma cultura muito forte, onde todos, desde o primeiro nível, né, do nível mais alto da empresa até as pessoas mais baixas da empresa, elas valorizam e entendem para que esse insumo de dado vai ser importante dentro da empresa. Então é importante dizer isso, a cultura ela tem que estar, é uma mudança estrutural muito forte no início de fazer, se você não nasce com esse pensamento de ser orientado a dados, de utilizar os dados, de ter uma área de dados. Falei dados demais, mas, enfim, de ter pessoas ali que cultivam isso, é muito importante a gente ter essa cultura. Porque ela vai impactar lá nos processos e na estratégia base da empresa. Na hora de ter que priorizar, elas vão entender que as informações são mais valiosas. E a forma também como você trabalha com elas. Através disso, igual eu falei, investe em infraestrutura e tecnologias. Então, quando a gente tem uma cultura forte, que compreende o valor dos dados, vai permitir a gente ter boas tecnologias para coletar, armazenar, processar e analisar esses dados, que é de extremamente importância para a empresa, né? A gente consegue desenvolver processos no negócio que tem insights de dados importantes em todas as fases. Então, também tem o protagonismo hoje em dia mais aguçado ali da IA, e a gente vai falar sobre isso no final desse workshop. Então, a empresa ela começa a tratar os dados como um ativo valioso. E, é claro, sempre mantendo a qualidade, a privacidade e a segurança. Porque a gente não pode esquecer da LGPD. Ninguém quer um vazamento de dados. E é super importante a gente ter esse cuidado com a nossa informação que nós estamos provendo. Não só para isso dentro da empresa, tá, gente? Mas como usuário também. Aí, de novo, entra na questão da cultura de dados, na questão de alfabetização do usuário, né? Às vezes, hoje em dia, nós temos várias oportunidades como o Gemini, temos o ChatGPT,
tem Vertex, enfim, tem várias inteligências artificiais que nos ajudam a melhorar no código. Então, a forma como a gente vai pesquisar, a gente tem que prestar atenção nessas que são gratuitas, porque as inteligências artificiais gratuitas, elas utilizam os dados para aprender cada vez mais. Então, é super importante nós temos uma governança muito sólida e o usuário que está manipulando essa informação entender o senso de privacidade desses dados, o que é dado sensível e o que não é. Porque vai que acontece vazamento de dados, né? Então, é importante a gente tratar como ativo valioso da empresa. E por isso, novamente, que é importante a gente aplicar a criptografia de dados. Um engenheiro de dados, ele tem esse papel. E por fim, análise avançada de técnicas de IA para inovar o negócio, né, e alcançar vantagens competitivas. Então, quando ele trata disso, ele já está pensando em como eu vou criar valor. Por exemplo, o caso da Netflix, ela utiliza a IA do início ao fim. E ela busca sugerir filmes através da IA, do seu comportamento, para aprender ali o cliente ter o diferencial dela. Tá bom? Falando de Netflix, eu trouxe esse case aqui porque ele é muito interessante e ele está muito alinhado com o que nós estamos conversando aqui. A Netflix, ela tem uma cultura que ela incentiva a tomada de riscos, né? Igual esse modelo aqui de Design Think, Lean e Agile, né? Ela incentiva que a falha mais rápida, né? Ela é tolerante à falha. E ela também tem as hipóteses de risco e valor dela. Eu já tenho mapeado aqui que o meu objetivo pode detectar esses riscos. Mas apesar disso, eu quero tentar essa ideia, então ele se aprofunda, ele idealiza, ele faz o protótipo e ele vai testando. Então, eu coloquei aqui, essa aqui foi a primeira tela da Netflix, quando eles comercializavam títulos de DVDs e enviavam via correios. Então, como eles saíram disso para hoje, que é um serviço em streaming, onde eles podem até comercializar mais títulos, né? Comprar o título e ser um título original Netflix. Então, eles já estão nesse nível de maturidade, de entender o que o público gosta e produzir algo mais assertivo. Inclusive, tem até recomendação aqui, né? 95% de chance de você gostar dessa série. Então, eles sempre tiveram esse mindset, né? De idealizar, de definir quem é a minha persona, ter empatia. Então, a história da Netflix, do início ao final, eles sempre pensaram no cliente. Eles sempre consideraram, escutaram o que é legal, o que não é. Tanto que teve altos e baixos dentro da trajetória da Netflix. Mas eles tiveram a curiosidade e a coragem de tentar a ideia e tomar esse risco. Então, por exemplo, nos anos, acho que por volta ali dos anos de 2006, eles lançaram Friends, que era como se fosse um perfil dentro da Netflix, onde você podia fazer conexão com seus amigos. Só que assim, nem todo mundo queria que o seu amigo soubesse que você está assistindo. Eles chegaram nessa conclusão através dos dados, tá? Assim como os seus amigos pode ser que não deem match com você. Então, eles acabaram descontinuando esse serviço porque não teve muita usabilidade. Então, foi uma hipótese de risco que eles sabiam. Eles tinham ali pensando qual que seria a oportunidade de valor, mas foram coisas que não deram certo. E, novamente, esse modelo aqui de Agile, de Design Think, de Lean e Agile, eles aprenderam com o problema, eles fizeram um experimento, eles iteraram, viram que não funciona, fizeram um balanceamento e repriorizaram. Por isso que esse modelo aqui ele é mais rápido e deixa a equipe mais autônoma, né? Elas conseguem ter o senso de prioridade, eles conseguem ver o que tá dando certo e o que não tá, e se reinventam com facilidade. A Netflix, ela tem mais de 20 anos. Ela nasceu em 1998, hoje ela deve estar com 26 anos já. E toda nessa trajetória, eles souberam se reinventar muito bem, de forma rápida. Porque eles tiveram esse mindset, né? De pensar, ter uma persona, entender qual que é o problema. E, é claro, dados acima de tudo, tá? Então, falando sobre isso, como é na prática atuar com produtos de dados pensando em nós? Engenheiros, analistas, cientistas. Então, geralmente, naquele modelo lá que temos aqui, que vai aqui para sprint, né? Que tem o produto backlog. Então, a gente sempre vai ter objetivo. Então, primeiro vai ter um objetivo mapeado. Então,
Começa com perguntas não, né? Começa com cards de, por exemplo, eu preciso de uma aplicação avançada de dados com inteligência artificial que tem como objetivo sugerir conteúdo relevante e personalizado para os usuários. Então, a gente está falando de um sistema de recomendação. Então, esse é o objetivo, e essa aqui é a nossa prioridade, e o que a gente quer entregar é um sistema de recomendação que se baseia em algoritmos de aprendizado de máquina, machine learning, que utiliza todas as quantidades de dados, né, dos usuários para fazer previsões sobre o que eles podem gostar. E isso, deles utilizarem essas previsões, surge por vários insights que eles têm dentro do site deles. Então, vai desde quando você assiste alguma coisa e no final você dá like e dislike do que você gosta e que não gosta. Vai desde o que você adiciona dentro da sua lista de favoritos para você assistir depois. Então, são N coisas, são N dados que você vai pegando ali que você consegue prever e fazer isso. Mas vamos de exemplos na atuação do desenvolvimento do produto, né? Quando a gente fala de engenheiro de dados, a gente tem a parte de coleta e integração. Então, o engenheiro de dados ele é responsável por criar a pipeline. É claro, hoje o papel de dados, de engenheiro de dados, ele não está só restrito em criar pipeline. Muita gente confunde isso, tá, gente? Contratou um engenheiro de dados, só vou ter que fazer a parte de desenvolvimento. Não. Sinto muito. O engenheiro de dados, ele tá integrado no negócio. Assim como toda a equipe, né? Do início ao fim, nesse modelo, todo mundo já tá entendendo a ponta final, o que a gente quer entregar, qual que é o nosso cliente final, em quais pontos a gente quer contribuir, o que a gente quer ganhar, quais são as nossas metas, né? Que pode ser desenvolvido em KPI e OKR. Então, é importante a gente ter esse mindset, tá, gente? Eu tô apenas citando aqui, fazendo esse parênteses um pouquinho grande, mas é importante que vocês saibam disso, tá? É uma responsabilidade do engenheiro de dados. Hoje em dia, ele entende o negócio. É extremamente importante ele entender o que ele vai fazer, porque é ele que vai fazer as transformações. Às vezes ele aplica algumas regras de negócio, por exemplo, cálculos, entendeu? Trabalhei por muito tempo em banco e às vezes as transformações que a gente tinha que fazer era atrelado para o pessoal de produtos. Logo na hora de fazer as visualizações, né, tinha bronze, silver e gold. Então, ali entre a Silver e a Gold, a gente já fazia transformações, muitas vezes com regras de negócio, que seja bem intuitivo ali na hora de fazer as filtragens dentro do dashboard, né? Do cientista de dados poder trabalhar, desenvolver os algoritmos mais pensado no que já está pronto. Então, o engenheiro de dados, ele entende o negócio, ele entende quais são as necessidades, ele prepara as informações, faz limpeza dos dados, faz as devidas transformações e depois armazena. Dentro disso também tem a criptografia de dados, é a gente que tem que entender quais são os dados sensíveis, quais que não são, e fazer esse mascaramento da forma mais correta possível, porque a gente não sabe quem é que vai utilizar essa informação dentro da empresa. Lembra lá na cultura de dados que a gente falou que a gente tem a democratização dos dados? Então, a pessoa pode ser que precise de tal informação do seu escopo, e ela vai lá e solicita acesso à tabela. Hoje é dividido, hoje em dia, a maturidade de dados está tão grande que a gente tem um catálogo de dados, como se fosse self-service. Você vai lá e eu vejo qual dado que eu preciso. Eu preciso de dados eu quero saber o histórico de visualizações, pensando aqui, né, na Netflix. Quero histórico de visualizações de todos os usuários. Então vai lá, solicita o acesso. Na hora que ele solicita o acesso, alguém vai lá, aprova, vê se a pessoa realmente precisa daquela informação. Vai lá e a pessoa consegue acesso a essa tabela de uma forma muito democrática. Mas como a gente não sabe exatamente, muitas vezes, quem realmente vai usar, então é importante a gente ter a criptografia dos dados, né? Fazer testes também. É importante a gente fazer testes do nosso código. Então o TDD ele tá aí para nos ajudar. O conceito TDD. Temos o Data Quality, que nós conversamos lá atrás. Hoje em dia tem muitas ferramentas de Data Quality que nos proporcionam a fazer de forma mais rápida a visualização de dados duplicados. É claro que a gente pode fazer também, tá? Inclusive, eu tive 2 cenários diferentes. Eu tive cenário já que eu podia realmente utilizar, por exemplo, de um PyDQ, que é uma ferramenta se eu não me engano, é da Amazon, da própria AWS,
que você pode fazer ali através de regras data quality. E também eu tive a oportunidade de criar esses próprios algoritmos para fazer o data quality dos dados, né? Então, eu mesma criava uma função que verificava se estava dentro da regra de negócio, se ela se enquadrava ou não, se ela não se enquadrava, aí mandava um erro porque não podia processar esse dado. Então, é importante a gente entregar os dados com a maior qualidade possível. Sem duplicidade, ela tem que ter uma chave, dependendo de como é a estrutura dos dados. Então, é super importante também a gente entender de modelagem dos dados, né? Como engenheiro de dados, para poder entregar o nosso bastão para a próxima pessoa que vai estar utilizando essas informações. Apesar disso, também nós temos o Data Monitoring e Observability, que é a rastreabilidade do código. Então, é importante também, dentro dos códigos que nós estamos criando, aplicar loggers, aplicar... loggers. A gente consegue ter uma rastreabilidade, né? Onde que deu erro, aonde que não deu erro, qual o resultado que deveria sair. A gente consegue fazer, inclusive, a monitoração, dashboard dessas monitorações desses loggers. A gente consegue contar quais são as falhas que está acontecendo. Consegue também ter uma monitoração dos pipelines. É super importante a gente ter uma monitoração dos pipelines para a gente saber o que de fato deu erro e o que não deu. Imagina, você chega lá no outro dia... Só porque o cliente pegou e falou... Isso acontece muito, tá, gente? Casos reais. O cliente final, né? O nosso... Não cliente final, tá? Falando como o cliente tá utilizando. Mas dentro da empresa, né? O cientista de dados, por exemplo, vai utilizar da tabela e fala... Olha, não carregou a data de hoje. Deu problema no pipeline. Aí o engenheiro de dados vai lá e olha e viu que vários deu job abortate. E você nem sabia por quê. Talvez se você tivesse uma monitoração, com alertas, talvez você saberia isso antes. Então, também é responsabilidade do engenheiro quando a gente fala dessa integração de dados, tá? Percebe que é bem extenso? É bem extenso, né, gente? Cansativo. Mas é muito legal estar atuando isso na prática. Sou suspeita para falar. E eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Do caso da Netflix, do que o engenheiro de dados poderia fazer, né? Então, ele poderia estruturar uma tabela de histórico de visualizações, com filme, série que o usuário assistiu, quanto tempo, interações com usuários, como like, dislike, classificações, comentários, dados comportamentais, do uso, horário de uso. Então, percebe que a gente elenca o que é importante e o que não é. Tudo isso aqui vai ser utilizado posteriormente para o cientista de dados. E quando a gente fala de cientista de dados, é uma pessoa que vai estar desenvolvendo um algoritmo de recomendação. Naquele caso que a gente falou, né, de sistema de recomendação, ele que cria o algoritmo ali para treinar os modelos e ter, de fato, uma recomendação, né? Ele faz diversos testes dentro desses treinamentos para ter um IA utilizando dados assertíveis e de qualidade, né? Apesar do protagonismo aqui dentro do engenheiro de dados, de fazer a limpeza dos dados também, classificação... dos dados, né, para saber qual que é importante, qual que não é. E lembrando, o engenheiro de dados também sempre conversa com o cientista, tá? Às vezes, nem sempre o que a gente elenca aqui, às vezes vai ser o que o cientista vai, de fato, utilizar. Então, por isso que a gente também tem que ter essa conversa com quem vai estar utilizando desses dados, dessas informações. Claro que a gente tem um protagonismo grande ali no negócio, mas vale esse adendo, tá? A gente também sempre está conversando com quem vai utilizar essas informações. E sempre validando também. Então, voltando aqui no papel de cientista de dados, né? Então, ele precisa de ter bons dados, testes, faz treinamento, faz avaliação do modelo, para de fato ser utilizado dentro da empresa para tomar decisões, porque são dados muito importantes. A gente vai tomar decisões com isso, né? Então, pensando aqui no caso de cientista de dados, ele faria uma filtragem colaborativa, que seria se o usuário A e B assistiram 5 filmes semelhantes, então, sexto, ele pode sugerir A ou B, entendeu? Ou então o inverso, né? O sexto filme assistido por A pode ser recomendado para B, para a pessoa B. Tem a filtragem baseada em conteúdo, que é quando utiliza características dos próprios filmes e séries para tomada de decisão. Então, se o usuário assiste muitos filmes de comédia, então eu vou recomendar outros também desse gênero. Modelos híbridos, redes neurais, deep learning. Então, é o cientista de dados que cria esses tipos de modelos, né? E ele treina para ser utilizado posteriormente. E qual que seria o protagonismo com a IA dentro do ambiente da Netflix?
Então, eu gosto de dizer, até deixei grifado aqui, que a IA com Big Data e modelos preditivos é o que a Netflix pode oferecer. É o que permite a Netflix oferecer uma grande experiência para o usuário. Inclusive, hoje em dia, a Netflix, ela quer que você escolha no menor tempo possível. Ela tem esse botão aqui, ó, Play Something. Então, vamos ver se você tá com sorte hoje, né? Então, você vai lá, clica e ele quer sugerir de forma muito mais rápida e assertiva um filme que você realmente goste, que você vai assistir. Mas tudo isso se deve ao modelo da IA. Esses modelos de análise de sugestão de recomendada, através da experiência do usuário. A gente dá uma tela aqui como gostei, não gostei, e a gente consegue calibrando o nosso modelo. Então, tudo isso aqui é importante e o que faz ser a experiência do usuário altamente personalizada, né? Então, a Netflix, ela não está apenas sugerindo títulos que o usuário pode gostar, mas ele está otimizando o tempo. Tá aqui o diferencial da Netflix, que ninguém está conseguindo copiar, eles estão na frente e não são 20 anos, não são menos de 20 anos fazendo isso, não. Eles têm uma longa trajetória aí de altos e baixos que eles souberam escutar o cliente e ir modificando o produto deles e deixando de forma muito competitiva, né? Deixa o engajamento em alta, a satisfação do cliente. Então, o protagonismo com a IA, ela é extremamente grande, do início ao fim, porque ela está gerando valor com esses dados, né? E quando a gente fala do impacto da IA no ciclo de vida útil dos dados, a IA ela ajuda a impulsionar produtos de dados, né? Eu trouxe um outro exemplo aqui, que eles até publicaram, que eles utilizam a personalização visual. Eles pegam a IA, eles entendem quais são os personagens que você gosta, os personagens de filmes de comédia romântica, e aí eles aplicam a IA dentro disso, dentro do contexto, né? E eles conseguem fazer sugestão, eles fazem a capa, né, de acordo com os filmes que você já assistiu. Às vezes é o ator constante que você gosta de assistir, então ele vai sugerir um tema no mesmo gênero, ele modifica a capa com essa pessoa. Então, por exemplo, aqui, ó, você assistiu Anger Management, e aí tem esse ator aqui, então eu vou criar uma capa com esse mesmo ator para você ver esse filme que pode te surpreender, ele vai te chamar a atenção. Então, o impacto ele é muito grande, sabe? Ele está ajudando a impulsionar os produtos. Eu não estou só apenas dando sugestão de filmes. Eu estou dando uma experiência personalizada para o meu cliente. Então, isso aqui é muito interessante, muito legal. E caminhando aqui para o fim, estou deixando aqui algumas recomendações de leitura, não só apenas da Netflix, mas como da Disney, do TikTok, da Nike. E cada artigo desse, eles trazem como o Big Data, né, pode ser gigante dentro do streaming para entretenimento e como ele vem crescendo. Eu gosto muito desses cases e, igual conversamos agora, é super interessante. Tem o TikTok também, como eles transformam o entretenimento em IA. Tem o Nike, como é que a Nike ela utiliza a IA, as estratégias de IA para o dia seguinte, para os anos seguintes. Então, como é que ela vai estruturando o futuro com essas estratégias, né? O Instagram, para você ter aquela rolagem contínua, aquele vício de rolagem, ela também tem um algoritmo pensado nisso para te prender dentro do produto dela. E ela consegue ser rendável de várias formas, né? Tanto não é manipulação, Ai, gente, esqueci o nome. Sabe quando você... Monopolização? Esqueci a palavra. Ela também ganha não só vendendo os produtos dela, mas com as propagandas. Lembrei. Era outro nome que eu queria falar, mas vou dizer esse, né? Mas ela ganha também com as propagandas dela. Conforme você vai vendo, às vezes aparece lá o impulsionamento, né? Então tem as propagandas. Então, são muitas coisas legais aqui. Além da magia da Disney com Big Data, né? O que eles fazem. São títulos muito legais aqui para vocês e que eu espero que façam uma diferença. E aqui no final, coloquei todas as referências do que eu falei.
Inclusive, deixei aqui um livro de data mesh que a gente acabou conversando um pouco sobre esse modelo orientado a dados, né? Que o DDD, que o Dominion, ele tem muito mais a ver com data mesh, a integração é muito mais fácil. Então, deixei aqui para vocês verem. E também esse livro aqui, Inspired, um inspirado, né? Como criar produtos que os clientes amam. Ele também é muito bom. Ele foi lançado antes do Lean do Agile, de fato, né, quando ele escreveu esse livro, mas os ideais estão muito alinhados, muito alinhados. A forma como você pensa no produto, na experiência do usuário, enfim, ele pensa em tudo, inclusive na estruturação também da equipe. É muito importante também a gente ter um mapeamento de responsabilidades, e ele aborda esse tema. É uma leitura muito boa também, muito gostosa de ler. Acho que abre bastante a mente de como vai além de produtos apenas de dados, né? Ele fala de produtos em forma geral. E por fim, eu quero agradecer se você assistiu até aqui. Eu fico extremamente feliz de estar aqui com esse protagonismo, dando o devido conteúdo aqui para vocês. Muito obrigada e ótimos estudos!